Oi, gente, tudo bem? Eu já fui aluna dessa matéria tem 8 anos ou mais. Então, era bem diferente, assim, eu achei isso aqui bem mais legal do que na minha época. Mas, basicamente, eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência em empreender. E aí eu trouxe um caso que é um exemplo bem simples que eu acho que pode até inspirar vocês para quando vocês forem fazer o projeto, né? Eu acho essa matéria bem interessante para vocês aproveitarem para refletir um pouco do que vocês gostariam de fazer depois daqui da UNB, né? Porque no meu caso eu sou formada em publicidade, mas hoje quando me perguntam eu falo que eu sou comunicóloga. Eu tenho um pouco de vergonha, não que a publicidade seja ruim, mas é porque é um mercado muito cruel, né? Com práticas não tão saudáveis. Então, vou começar um pouquinho do começo, o que é a Avocado e por que eu abri ela, e aí eu posso talvez dar alguns insumos para vocês trabalharem nos projetos de vocês. Alguém aqui é de empresa júnior? Todo mundo? Só uma pessoa? Alguém aqui quer investir em alguma coisa, ser empresário de alguma forma? Ah, legal, ótimo então. Então pronto, vou falar com vocês basicamente. Eu achei muito engraçado quando ela fez ali a introdução, porque é um resumo, a gente até que se escolhe como a gente vai se descrever, né? E é muito engraçado, porque é sei lá, duas frases que resumem uma história, assim, que são 5 anos, parece pouco, mas 5 anos empreender é uma jornada, assim, é uma luta diária, né? Então, quando eu me formei, eu fui estudar fora, como ela falou, e fui estudar o design de serviço, que é uma coisa muito nova, que, assim, na verdade, não é tão nova no Brasil, mas em Brasília é. E eu sabia que quando eu voltei para cá, eu não queria trabalhar em agência. Alguém aqui é publicitário? Ah, legal. Então, o que acontece? Vou explicar mais ou menos, não é todo caso, mas é tipo 80% dos casos ou mais. Quando você trabalha em agência, você tem uma vida que tem um horário de trabalho não definido, então digamos que você mora lá, a sua vida é lá, os salários eu não acho tão interessante assim, eu tô dando um panorama negativo, né? Obviamente tem casos de sucesso, mas a maioria das pessoas, quando tem 30, 35 anos, já não aguenta aquele ritmo ou tem interesse em estar participando daquilo. Tem muita gente que ama o que faz, vai para São Paulo, vai para fora, mas a maioria das pessoas não. E eu sempre soube que eu não queria isso para mim, eu não queria ser uma pessoa que o trabalho fosse a vida, eu queria ter qualidade de vida, eu queria ter uma vida, e além do mais eu queria fazer algo que eu acreditasse, né? Porque muitas vezes ali você está fazendo uma campanha, está fazendo um projeto, que às vezes é um cliente que você não dialoga e às vezes você não tem interesse e às vezes você está fazendo algo que é superficial, né? A gente vê muita campanha aí que a gente fica, nossa, até por isso às vezes eu tenho vergonha de falar que sou publicitária. Mas vocês sabem do que é que eu estou falando. Mas então, e aí eu me juntei com uma outra pessoa que também foi aluna aqui da UNB, a Alessandra, ela foi presidente da 296, né? E a gente abriu a Avocado. Então, o que a Avocado é? A Avocado, fisicamente, é isso aqui. Isso é um pedaço. Mas o que é? Nós somos um escritório de design estratégico e design gráfico. Então, assim, se você olhar o nosso Instagram, você vai ver que a gente faz coisas bonitas. A gente faz marcas, a gente faz embalagens, produtos, empresas. Mas o que a gente faz mesmo é o design de serviço, é a parte estratégica. Então, basicamente, o que vocês vão ter que fazer aqui na disciplina, talvez em outros formatos, mas o resultado é modelar uma empresa, né? E aí, no ponto dessa modelagem, visualmente a gente se apresenta, mas como eu não vou ficar postando lá planejamentos financeiros que ninguém vai querer ver, a gente divulga a parte visual mesmo. Bom, esse aqui é outro pedacinho da Avocado. A gente fica na 206 Norte, ali aquela quadra estranha. E lá é um espaço como se fosse uma casa. A gente trabalha um pouquinho diferente das agências. O que a gente acredita? A gente acredita muito que os nossos clientes fazem parte da equipe, né? Então, a gente é muito empático, eles realmente fazem parte. A gente tem um acompanhamento semanal com todos os clientes na estruturação da empresa. Então, é uma coisa que se alguém for fazer uma empresa de um terceiro, eu indico. Deixar ela ter voz e participar. Então, a partir do momento que a pessoa fecha contrato com a gente, a primeira parte do nosso trabalho é entender qual é a essência daquela pessoa e por que ela quer abrir uma empresa, né? O que me levou, qual é o meu propósito como pessoa. Às vezes as pessoas abrem porque elas não gostam do trabalho que estão, às vezes é porque elas têm um problema, enxergam uma necessidade, querem suprir aquilo, às vezes é uma oportunidade financeira também. Então, assim, a gente tem diversos motivos. A gente entendendo que essa pessoa acredita como pessoa, quais são os valores dela, a gente consegue definir as empresas como pessoas, né? Então, assim, uma coisa que eu acho interessante,
eu acho que ninguém hoje, quer dizer, poucas pessoas compram produtos, elas compram ideias, elas compram uma versão delas melhores, elas compram um propósito. E é o que a gente cria lá nas nossas marcas, né? Então, assim, quando vocês forem montar uma empresa de vocês aí, na matéria, o que realmente eu vendo, né? O que eu entrego? Sei lá, se eu vendo alarme, eu estou entregando segurança. Imagina a cabeça de uma pessoa quando ela vai dormir à noite e põe um alarme. Ela dorme de outro formato se ela não tivesse o alarme, dependendo. Então, é muito mais que você entrega que não o produto. O produto é um detalhe, né? É a ponta do iceberg ali. Então, o que a gente faz é cavar um pouquinho para descobrir o que eu estou vendendo, na verdade, o que de fato o meu consumidor está comprando. E mais do que isso, quem é o meu consumidor. Então, a gente acredita muito, muito que nada é mais assertivo que você identificar uma necessidade e, a partir dela, construir um produto, né? Então, o design, quando a gente fala em design, a gente pensa em coisas bonitas, mas o que o design é, na verdade, ele transforma comportamentos. Por exemplo, se hoje vocês estão sentados nas cadeiras e não no chão, se hoje vocês comem com garfo e faca e não com as mãos, foi um designer que projetou isso, né? Então, a gente está pensando na pontinha ali, por isso que a gente é avocado, né? É como se a casca do abacate fosse as coisas que a gente projeta, sei lá, um garfo, mas você tem ali uma mensagem que é, agora a gente vai sentar, comer em conjunto, não vai usar as mãos para comer, e a gente tem uma mudança de atitude, que é, agora eu como nesse formato. Esse é um exemplo bem simples, mas tudo que a gente faz foi modelar, tem um porquê e tem um formato, e alguém criou aquele formato para a gente, né? Então, assim, é um trabalho que eu considero que tem um propósito legal, que é definir as relações, que é, enfim, dar significado às coisas. Bom, a partir disso, o nosso projeto, rapidamente, só para vocês entenderem, ele passa pelo pré-projeto, que é essa parte de pesquisa. Então, a gente tem, sim, um pé na pesquisa qualitativa, a gente vai a fundo no trabalho de campo, né? Então, digamos que eu esteja trabalhando com uma loja de, sei lá, sushi. Então, eu vou mapear os sushis de Brasília, eu vou experimentar todos os sushis, eu vou pagar pessoas para terem experiências lá e ver como é que elas se sentem, elas planejarem a jornada no usuário, tudo que aconteceu, como elas se sentiram, o que teve de bom e de ruim. A gente vai fazer questionários, entrevistas, a gente vai conversar com chefes de Brasília, levantar tendências para entender todo o 360 que envolve comer sushi. Porque comer sushi é gostoso, né? Mas quando é que a gente vai comer sushi? É no aniversário? É como um casal? É quando eu estou com um momento... É uma comemoração? Então, o que é comer um sushi? Então, a gente entender essas minuciosidades é muito importante para o nosso projeto, para a gente ter certeza que a gente vai alcançar um resultado. E uma coisa interessante é que a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente tem na nossa equipe pessoas da organizacional, de publicidade, de psicologia, porque são olhares diferentes. Eu acho que quando a gente tem várias pessoas opinando sobre o mesmo assunto, é muito mais rico. Bom, a partir disso, a gente define o DNA da marca, que é o que aquela marca é, o que ela acredita, o que ela faz. Então, se eu penso assim, como a avocado terminaria um namoro, eu sei exatamente como ela terminaria um namoro, porque ela é uma entidade, ela não sou eu, ela não é a Alessandra, ela não é os meninos que estão ali, ela é tudo, né? Então, eu sei exatamente como ela terminaria um namoro, como é que ela fecha um contrato, como ela manda um e-mail. Isso é muito importante, porque hoje em dia a gente vê como incrível, né? Nossa, o Netflix responde os tweets super engraçados, mas é porque aquilo é o Netflix como pessoa, né? Então, quando vocês estiverem montando a empresa de vocês, pensem, como a minha empresa é? Se ela fosse uma pessoa, como é que eu descreveria ela? Porque nada mais autêntico e nada é mais ventável e mais verdadeiro também que você ser coerente, né? Bom, a partir disso a gente tem o serviço de naming, é um processo técnico, inventar um nome, vou chamar de inventar, mas é uma coisa muito técnica que envolve processos legais, que envolve linguística, que envolve um planejamento estratégico também. Então, acho que a empresa que entra lá para passar por um processo de naming, ela fica lá pelo menos 2, 3 meses, porque a gente primeiro faz a parte estratégica, depois a gente faz a parte linguística e depois a gente faz a parte criativa, digamos assim. Eu acredito muito que a criatividade, ela é tipo 10% do trabalho de uma pessoa que é criativa. Eu acho que se você não tiver pesquisa, referência e não ter uma metodologia para criar, eu acredito, tá? Às vezes é diferente aqui, cada um de vocês, mas se você não tiver uma metodologia, é muito difícil você ter uma ideia que não seja
diferente, né? Porque a gente tem várias pessoas que chegam lá, nossa, tive uma ideia incrível para minha marca, maravilhosa, minha empresa vai chamar Out of the Box. E aí você pensa, ai, que legal, vamos fazer um name. E aí a pessoa percebe que às vezes a gente é muito míope como empresário, sabe? A gente acha que as coisas são incríveis, que elas estão indo certas, e a gente é muito receoso de pedir opinião, né? O nosso processo, basicamente, ele é basado em pedir opiniões. Então, eu acho que quanto mais visões, mais pessoas pedindo para você dar um passinho para trás, melhor, porque você constrói um caminho mais seguro, né? Bom, a partir disso, a gente cria identidade visual, a gente tem a parte de execução, que é toda a parte gráfica, e a gente tem a parte de produção, né, que aí a gente produz mesmo, aí é um trabalho com fornecedores, ele também é bem técnico. E a ativação é a gente fazer o planejamento estratégico no sentido de, minha marca existe agora, né, ela tem voz, ela é uma pessoa, o bebê nasceu, como é que ele vai andar, como é que ele vai falar, com quem que ele vai falar. Então, basicamente, eu vou assim resumir que a gente é uma incubadora, mas não é. Eu acredito que é um estúdio muito empático, e a gente chama de estúdio porque é aquele esquema que eu falei para vocês, a gente é uma casa aberta. E é um processo que a gente teve a nossa base, tanto minha quanto a Alessandra, em estratégia de comunicação e o planejamento de serviço, mas a gente adequou totalmente para o nosso perfil de consumidor, e mais do que isso, para Brasília, né? A gente é muito único, a gente tem muito funcionário público que não está feliz com o seu trabalho, que quer investir em outra coisa. A gente tem muita gente saindo das universidades que já quer começar tendo um empreendimento, o que eu acho o máximo, assim, porque daí vem ideias muito legais. Bom, então, só para resumir, o design para a gente ele é uma análise do contexto e uma análise do negócio, né? E aí a gente trabalha dentro disso com branding, que eu acho que é o trabalho assim mais talvez tangível que eu posso explicar para vocês. E o branding vem muito do DNA da marca, então eu não posso construir uma marca se eu não souber o que aquela marca acredita, né? Então o que a gente fala é de ser muito fiel à sua essência. Por exemplo, eu sou uma cervejaria que trabalha com transformação social. Eu posso fazer um evento de várias outras cervejarias e ter a Ambev lá junto comigo? Faz sentido? Mesmo que seja, que seja lucrativo, faz sentido ou eu tenho que pensar em outras formas, né? Então, até para você tomar decisões estratégicas, você tem que entender quais são os seus valores, porque a missão e visão valores, eles são muito bonitos na parede, mas como é que eu tangibilizo isso, né? Como é que eu não sou um discurso falso? Bom, e o que eu gosto muito de um livro de uma pessoa chamada André Carvalhal. Ele chama Moda Imita Vida, mas eu acho que a gente podia tirar a palavra moda e botar marca imita vida, porque é exatamente isso, né? Eu acho que a marca, as marcas, elas devem ser como pessoas. Nada incomoda mais do que você estar olhando seu Instagram e ver aquela propaganda, né? Com aquele texto, aquela foto de Shutterstock lá, família americana, com um escrito em cima. Por que eles não postam uma foto do produto deles contextualizado numa pessoa de verdade comendo? E é o que a gente tem visto, né, como tendência. Incomoda muito menos, às vezes a gente nem percebe que é uma marca. Bom, o maior desafio de uma marca é o seu autoconhecimento. Ela deve ser a sua meta também. Somente após o conhecimento das características da essência dessa marca, dos seus valores, do seu público e do seu segmento, e do futuro que pretende construir, é possível pensar em estratégias. Porque muitas vezes eu acho que as pessoas pensam em estratégias no agora, né? Mas se esquecem que a marca vai existir em 5, 10 anos. Então, eu gosto muito de falar para os meus clientes que a gente vai gastar um tempo pensando em quem eles são como empresa, porque a gente está construindo algo que é para durar 5, 10 anos e não para durar 1 ano e meio, né? Uma marca não é efêmera, ela é como eu disse várias vezes, ela é uma pessoa não morre em 1 ano e meio. Espero que não. Bom, em relação ao DNA da marca, é aquilo que eu falei, ele tem que ser constante e coerente, né? Eu acho que pessoas não coerentes, elas incomodam bastante, é o que a gente não espera. Então, o nosso processo ele é muito investigativo, assim, no sentido que a gente conversa com todo mundo, a gente mapeia todos os stakeholders, vê quem de fato seria o nosso público. Na verdade, a gente começa nos questionários com geral para a gente encontrar padrões e aí sim definir quem são as pessoas e definir quais são os tipos de pessoas ali do meu produto, né? Isso é legal para vocês no projeto de vocês. Até quem vai abrir empresa, às vezes a ideia está toda pronta, mas você chegou a perguntar para o seu consumidor se ele gosta daquele jeito, se ele quer aquele produto, né?
Bom, e o que a gente une aqui em relação a propósito são as paixões, e não só as paixões do que as pessoas querem como empreendedores, mas quais são as oportunidades, né? Porque às vezes não está adequado com o mercado. Então, assim, é a soma dos fatores. Então, eu acredito que é importante a reflexão da essência, ou seja, o que eu como empresário, o que a minha empresa acredita, da pessoa, né? Quem é o meu consumidor, o que ele espera, qual é o desejo dele e qual é o comportamento dele, quais são as oportunidades ali. E do produto em si, né? Porque eu não posso falar, meu produto é o produto de maior qualidade do mundo. Aí chegou a oportunidade de abaixar a qualidade, aí você fala, então vou abaixar a qualidade aqui. Sendo que se você vende qualidade, vale a pena isso ou você tem que pensar em outra solução, né? E organização em si. Porque, por exemplo, meu restaurante é um restaurante de vó. Você chega lá e a experiência é como estar na casa da sua avó. E aí você tem funcionários que você não paga bem, que não estão felizes ali, que tratam as pessoas daquele jeito que a gente conhece. Tipo, peço um suco sem açúcar e ele fala, é só não mexer, não. O açúcar fica aí no fundo. Então, esse é o tipo de coisa que não faz sentido, não tem coerência, né? Então, é importante para uma pessoa que é empreendedora estar atento a todas as etapas, os pontos de contato da empresa, para ela ter certeza que aquilo está sendo de fato coerente. Bom, então, isso aqui é um dado um pouquinho sobre o fato de a vontade das pessoas de empreender. Faz muito parte da nossa geração, né? Na verdade, a geração de vocês, eu estou me incluindo aqui de boazinha, ela é uma geração que não é satisfeita, no sentido que a gente não só quer trabalhar, mas a gente quer que o nosso trabalho faça sentido, a gente quer ver algum valor ali, né? Sentar ali todo dia numa mesa, e foi muito o meu caso, não faz sentido para mim, faz sentido em a cultura de algumas empresas, mas provavelmente não são as empresas que vocês querem estar, eu imagino, claro que a gente tem exceções. Mas essa pesquisa é americana, né? Mas mostra muita vontade de empreender. Aqui no Brasil, 4 em cada 10 brasileiros adultos já possuem um negócio e estão envolvidos com a criação de uma empresa. E aí a gente vê a realidade aqui em Brasília, de como as pessoas são despreparadas, né? Todo mundo aqui que tem um dinheirinho extra fala, vou abrir aí copia alguma coisa que já existe, né? Vim em Nova York, é uma padaria que faz brunch, vou fazer um igual. E aí dá 3 anos e a pessoa não está mais funcionando, porque abrir um negócio requer um planejamento, sabe? O Business Canvas, o que vocês vão fazer aqui, é o mínimo, você entender o funcionamento 360 da sua empresa. Senão você abre... Cara, tem casos de cliente que a gente termina o processo e manda um WhatsApp, assim, quanto você acha que vai custar, quanto que você acha que deveria custar a Coca-Cola no meu restaurante? Eu penso, meu Deus, você não fez um planejamento. Eu pergunto, você já sabe em quanto tempo você vai ter um retorno? Quando é que vai ser aqui o seu break-even? E aí eu penso, meu Deus, porque isso assim é o básico. Eu acho que a gente aprende tutorial na internet para fazer isso. Você tem empresas que podem te apoiar, construir a sua. E você não saber esses dados, assim, eu acho arriscado. Os casos para mim que deram certo são exceções. Então eu acho essa parte aqui que vocês vão fazer nessa matéria uma prática muito importante até para a vida de vocês, se forem abrir alguma coisa. A Avocado começou com planejamento, porque foi o plano que eu fiz no projeto do Master, mas ele teve que mudar quase que por completo. E a gente ia vendo o que ia acontecendo e se preocupando e fazendo e repensando e pensando sempre como empresa grande. A gente quer ser grande, então vamos se preocupar com os processos, vamos se preocupar com as entregas, vamos se preocupar com o tipo de cliente que a gente está fechando estrategicamente, não sair feito um doido, né? Fechando tudo com todo mundo. Você quer fazer um sapato, construir uma sacola, pinta a parede da minha casa. Então, assim, você tem que ter um foco. Bom, a partir disso, o que eu acho interessante a gente se perguntar quando vai abrir uma empresa, perguntar para o nosso cliente, né? O que ele é, por que ele existe, no que ele acredita, o que inspira ele, né? O que faz o coração dele bater de fato, qual que é a mensagem que ele quer passar. Onde que ele quer chegar, como é que ele pode crescer, porque às vezes a empresa dele não tem possibilidade de crescimento, né? E tem gente que não quer crescer mesmo. Mas como é que ele poderia crescer de uma forma saudável para ele? Como queremos ser lembrados? Isso é uma coisa que eu pergunto muito, né? Como você quer que as pessoas te vejam? Porque às vezes a pessoa fala, eu quero ser uma marca muito simples, entendeu? Um restaurante simples. Aí você vai ver o simples para a pessoa, não é seu simples. O simples dela é tipo Maria Antonieta. E aí você tá lá desenhando um negócio de reboco para ela, porque ela pediu simples. E a referência dela do simples é tipo outra. Nossa marca vai mudar o mundo, sim ou não, né? O que faz a nossa marca ser única e especial? Então, basicamente, o DNA da marca, que eu sempre falo, é
por que eu iria em você e não no outro. E pode ser vários motivos. Pode ser porque meu atendimento é mais legal, porque eu sou uma pessoa carinhosa, porque eu lembro a sua infância. Esse pode ser um motivo. O motivo não precisa ser preço, por exemplo. Na verdade, eu não indico ninguém a concorrer por preço, se esse não for o objetivo mesmo. A marca eu gostaria de ser, então a gente tem todo um universo de outras marcas que estão junto com a sua. O que a marca não é, e às vezes nossos clientes conseguem falar muito o que eles não querem ser. Eu não quero ser sofisticado, eu não quero ser snob, eu não quero ser luxuoso, mas eles não conseguem falar o que eles querem ser. E aí, o mais importante é a gente entender o que a gente faz bem e o que a gente não faz. Então, assim, eu vou construir uma marca de roupa com uma super tecnologia, dry fit, que a pessoa vai não sei o quê. Aí eu falo, mas você tem onde comprar essa roupa? Você tem um cientista? Você tem dinheiro para pagar isso? Você vai, sei lá, roubar os planos da Nike? Não. Então, como que você vai construir uma empresa baseada em tecnologia de tecido, sendo que você não tem os insumos para fazer isso, né? Quando a gente dá workshop de montar a empresa, às vezes demora 1 hora, as pessoas vêm com umas ideias assim, eu vou fazer um aplicativo e a pessoa vai voar e nunca mais vai chegar atrasada. E aí você pensa, legal, para um workshop de 1 hora, mas como que você botaria isso em prática na vida? Assim? Então é importante a gente botar um pouquinho o pé no chão. Para quem a nossa marca vai ser criada, né? Existe um público para ela e principalmente conhecer esse público, ir lá, passar um dia com ele, entender a realidade dele para ver quais são as necessidades, porque aí onde dói no seu cliente que é onde que você entra bem, sabe? Qual é a principal necessidade do que a gente está tentando satisfazer? Eu falei aqui do alarme, né? Então, assim, eu acho que você consegue pensar como é que deve ser difícil morar num lugar onde você vai, sei lá, no meio do Parkway. Lá você vai dormir, aquele lugar isolado. Como que é o medo de uma pessoa, de qualquer pessoa poder entrar ali? Então, você está vendendo uma coisa que tem um impacto na vida do outro, né? Como é que está o mercado? Então, não adianta nada eu querer abrir um Yogoberry nessa altura do campeonato. Quais são as tendências no segmento? E a gente conversa muito com experts, então a gente tem algumas pessoas, como se fossem mentores de cada área, que a gente vai pedir uma atualização. Existem alguns relatórios anuais que você pode assinar para ter uma noção do que está acontecendo no mundo. Quem está competindo com a gente, porque não é só quem compete diretamente. Tipo, eu tenho uma loja de cheesecake, você também, você é meu concorrente. Mas existe uma coisa chamada share of wallet, que é tipo, eu tenho R$ 30 para comer uma sobremesa. Eu posso comer no cheesecake, na outra loja de cheesecake, eu posso comer Daniel Briand, posso comer uma coisa do supermercado e trazer para casa. Então, a gente tem que pensar também em que a pessoa está pensando naquela hora para ver em que ela poderia gastar o dinheiro, né? Quais são os nossos diferenciais estratégicos? E aí, o que é entrega emocional, o que é entrega racional, quais são os riscos, quais são os nossos parceiros, porque assim, eu encaro os parceiros como clientes também. Se os seus parceiros, seus fornecedores, se os seus funcionários não estão satisfeitos e não estão felizes com o que eles estão fazendo, a sua cadeia é quebrada ali. Então, assim, para mim, uma empresa, ela tem os clientes, ela tem os funcionários como os clientes, ela tem os fornecedores como os clientes, e tem que pensar em todos os stakeholders ali para ter algo harmonioso, né? E principalmente que tipo de experiência, né? Que hoje em dia a gente fala muito, virou quase que sobreutilizado, que eu faço uma experiência. Mas tem coisas que são uma experiência mesmo, assim. Você, por exemplo, você vai num banco que é super chato, aí você fica lá 1 hora na fila. Mas se você vai num banco que é um café, e tem um cafezinho, e tem uma água, e a pessoa que te atende é educada, e a cadeira é confortável, e tem um filme para você ver, e a internet é Wi-Fi, é outra coisa. Você está tendo ali um momento de descansar, um break do trabalho, onde você vai sentar, resolver um problema. Outra coisa é você ficar em pé esperando, com aquele negócio apitando. Então, assim, a experiência é um momento que você está trazendo uma entrega emocional, que eu acho bem importante. E aí eu queria mostrar um estudo de caso, que foi o que eu peguei, que eu consegui achar mais simples da gente, que foi uma estudante daqui também, para vocês entenderem como assim, eu considero simples a gente trabalhar com uma empresa e pensar um pouquinho mais fora da caixa com os nossos clientes ou até com a gente mesmo. Então, o nome dessa cliente da gente foi uma das primeiras, a Renata Barros, e ela é uma menina do desenho industrial aqui, ela já se formou, tem pouco tempo. E ela é bem novinha, ela é como vocês, assim, né? Então, ela trabalha com joias e ela queria trabalhar com joias e ela gosta de joias caras, assim, de gemas e tudo mais. E aí o desafio era como a gente vai criar uma marca para uma pessoa tão jovem que ela vai fazer produtos de, sei lá, preço H externo
que vai levar uma pessoa a deixar de ir na Gasterne, que ela senta lá, conversa com a mulher, vê as joias, leva aquela caixa, comprou uma coisa da Gasterne e tal, para comprar uma coisa da Renata. Então, basicamente, quem é a Renata, né? Trouxe um resumo aqui para você de um longo processo. Mas é uma pessoa que faz joias sobre encomendas e ela queria ser tão legal quanto uma loja. Esse foi o pedido pra gente. Os problemas da Renata. A Renata, ela era vista como amiga que desenha joias. Ou seja, eu pedia para ela fazer um anel que eu vi em tal lugar. Copia para mim, vi na novela, vi na Vivara. Ela não tinha marca, identidade visual, então, assim, obviamente, uma pessoa de desenho industrial tem uma preocupação, entregar uma caixinha bonitinha, mas era bonitinho, né? Daí você pode comprar na Micheline também. Os objetivos da Renata, ela queria deixar de ser uma pessoa e ser uma designer, né? Então, assim, apesar do nome ser autoral, a Renata Barros, ela não queria ser mais a amiga Renata Barros, e sim uma marca. Ela queria adotar uma identidade visual que transmitisse confiança, né? Ou seja, aquela menina ali super jovem, ela tem um compromisso, o trabalho dela é sério. Ela, assim, no mercado de joias, a gente tem muita gente que engana em relação às matérias que está usando. Então, assim, como é que eu faço para a pessoa confiar em mim como pessoa, sendo que ela pode, pelo mesmo preço, comprar, enfim, numa loja renomada? Então, basicamente, o que a gente foi ver? Qual é o propósito da Renata, né? Por que ela queria vender joias, o que ela gostava. Então, a gente foi vendo o que a Renata era bom, ou seja, o desenho dela era diferente, ela tinha paixão pelo que ela fazia e ela tinha uma formação, né? A maioria das pessoas não tem. O que você pode ser paga para fazer, os desenhos personalizados, está faltando um L. A profissão e a vocação ali estão incluídos, porque, enfim, ela é formada e ela gosta. O que o mundo precisa? O mundo precisa de um consumo consciente e isso entra nas joias. Você pode ter uma visão, meu Deus, as pessoas vão gastar 15 mil reais num anel, ou você pode ter uma visão, vou comprar um anel de 15 mil reais, ao invés de ter 200 bugigangas da Renner, vou ter um anel que vai me acompanhar e esse anel eu vou passar para minha mãe, para minha filha, para a filha dela. E é uma coisa real, assim, eu tenho anéis de bisavó minha que eu guardo, então eu particularmente, não é nem o preço da joia que me atrai, mas é a durabilidade daquilo durante os anos. Bom, e o que ela ama fazer? Ela ama escutar histórias. A Renata é uma pessoa muito fofa, sabe, gente? Eu conheci ela de criança e ela é daquelas pessoas que me via, apertava minha bochecha, usava aparelho, prendia tudo. E ela é foférrima, escuta tudo. E ela é daquelas pessoas que ficam, sério? Nossa, interessada de verdade. Assim, o que a maioria da gente faz por educação, ela faz o que ela gosta. E aí ela vê nisso a paixão e a missão dela. Então, a gente viu ali um ponto que poderia ser o propósito da Renata. Além disso, a gente foi ver o perfil de quem compra joia. Porque, enfim, eu compro joia, minha mãe compra joia, sei lá, Tiziane Pinheiro compra joia. Então, é bem diferente. Então, dentro disso, a gente definiu 3. Como é que a gente fez isso? Usando questionários com perguntas básicas, encontrando padrões nos questionários e definindo nesses padrões as pessoas ali que iam consumir a marca dela. E a gente gosta de personificar isso numa historinha da pessoa, que são personas. Tem gente que não gosta, eu particularmente gosto. E aqui tem um resuminho para vocês, e eu resumi isso numa frase que foi dita numa entrevista dessa característica. Então, a Paula é uma pessoa nova, tem 24 anos, é recém-formada, assim como a Renata. E se ela tivesse mais dinheiro, ela compraria o que ela compra em bijuteria, mas em ouro e em prata, né? Ou seja, em vez de comprar um anel ali, sei lá, da Morana, se eu tivesse um pouco mais de grana, eu compraria a mesma coisa, só que durável. A gente tem uma pessoa de 44 anos, que é advogada, e é aquela pessoa, eu acho que vocês conhecem alguém assim, que depois do trabalho passa no shopping para comprar uma roupinha, uma joiazinha, tipo, o dia foi difícil hoje, vou comprar uma blusinha que eu vi ali. E essa pessoa é aquela pessoa que vai na Vivara, compra um brinquinho, um anel, é a minha mãe. E a gente tem o Ivan, que tem 30 anos, é médico, já tem uma graninha a mais, é aquele cara que vai presentear a esposa. E aí ele via, quando o homem dá uma joia de presente a uma mulher, ele diz que seu amor é superior ao seu apego em dinheiro. Ou seja, olha o quanto que eu gastei, o quanto que eu te amo. Basicamente, esse era o pensamento que a gente identificou. Claro que a gente tem perfis que não são assim, gente. Estou falando de amostragem, tá? A partir disso, a gente tinha um desafio para a Renata em cada um desses. Na Paula, ela tinha que mostrar que a joia dela, que ela podia, sim, fazer uma joia pelo mesmo preço. Se ela pegasse as 5 anéis que ela comprou ali namorando e juntasse, ela poderia, sim, ter o anel dela. Ou até, às vezes, é o mesmo preço. Para a Marli, que ela poderia ter uma experiência tão legal e um mimo, assim como ir num shopping. E a gente tinha que mostrar para o Ivan que
ele podia se sentir seguro em trabalhar com a Renata. A partir disso, a gente também analisou um pouquinho o mercado. Então, o cenário, né? Ela não era conhecida, não se comunicava, zero comunicava. O produto dela, ela gostava de postar aqueles brincos de 26 milhões de reais. Por quê? Porque ela é designer, então ela quer mostrar o trabalho com as gemas poderosas e tudo mais. Só que, quando você entrava no Instagram dela, você pensava, nossa, nunca vou ter condições de fazer um trabalho desse com a Renata. E o consumidor dela eram os amigos da mãe dela, os amigos de infância, enfim. Não eram pessoas que vinham por um contato externo. A partir disso, o que a gente pensou? Tá, então a gente tem que profissionalizar a Renata, né? Tem que mostrar ela como marca, trazer do espectro pessoa para o marca. Bom, o nosso público primário são os amigos, a gente tem que trabalhar com eles. E aí a gente teria uma segunda etapa, que a gente começaria a trabalhar com clientes que são fora do ciclo social dela. Ui, peraí. Tá, então o que aconteceu? Primeiro, a gente criou uma identidade visual que fosse extremamente sofisticada. Então, aqui é uma foto, mas esse aqui é aquele papelzinho de garantia. Não sei se vocês já compraram, já ganharam alguma joia. Normalmente, eles são bem furrecas, independente se é da Gasten ou se é da Vivara. Então, dela é linda, é branco, impresso em... como se fossem fios de ouro, assim. Ele dá para ver que foi feito por um escritório de design. Então, assim, nossa percepção foi, se a gente criar um material que for extremamente bonito, mais bonito do que uma loja, a gente consegue pensar em algo que a pessoa esqueça que a Renata não tem loja física. E mais do que isso, a Renata é uma pessoa, quando ela vai desenhar a sua joia, ela vai na sua casa, escuta a sua história, né? Ela entende por que você está fazendo aquelas joias, são joias personalizadas. E a partir daquilo, ela cria a joia para você e manda os modelos em 3D para você escolher dentro da criação dela o que mais te agrada. E aí você faz a joia, do material que for melhor para você, né? Então, a gente fechou sensível, porque é o que a Renata faz. Ela tem uma sensibilidade muito grande para criar as peças delas. E as peças delas são criadas a partir de histórias. Né? Não é como a Vivara, que você e você e você vão ter o mesmo anel, que você vai passar na rua e tem uma pessoa usando a mesma coisa, que 8.900 bilhões de pessoas têm aquela pulseira cheia de coisa. Eu tenho. E então são peças únicas mesmo, sabe? Bom, a partir disso, esse é um exemplo, né? Esse aqui, o que aconteceu? Essa é a sacola dela. Ela foi feita nos mesmos fornecedores de todas as outras joalherias, mas eu acredito que ela é mais bonita. E no material dela, ela investiu em um cartão e a frase dela é: só faz sentido se fizer sentir. E o que isso implica? Implica, se a pessoa entregar uma joia, toma aqui, igual meu pai faz com a minha mãe, sem nenhum cartão, não significa nada. Você está dando uma coisa material. Então, ela obriga ali, com esse cartãozinho super bonito, a pessoa a escrever uma mensagem, né? Nem que seja para si mesma, nem que seja para guardar, mas ela entende aquilo ali como um carinho e não só como um produto. Dentro disso, a Rê investiu no material gráfico dela. Digamos que ela tenha gasto 6 mil reais. Ela não tem loja, ela não teve custo com loja, ela não teve custo com nada que ela não fizesse antes, mas agora ela fez um investimento que, assim, pode parecer muito dinheiro, mas em abrir um empreendimento é bem tranquilo. E a gente tem um material que cumpriu o que ela precisava estrategicamente falando, né? Então, qual era o cenário 2? A gente tinha que expandir a marca, ou seja, as amigas dela já estavam achando que a Renata era top, mas só as amigas dela conheciam ela. E aí, assim, claro que isso foi melhorando com o Instagram e tudo mais, o pessoal, boca a boca, o cartão dela é uma coisa de tirar o fôlego. Tem no nosso site, depois se vocês quiserem ver. E ela tinha um problema, como é que ela mostra os produtos, faz parcerias e promoções se o custo do produto é muito alto, né? E a solução foi fazer uma pequena coleção. Ela produziu algo mais simples e acessível, mas com a qualidade que ela tinha antes. Trabalhou com ouro, né, em design, e aí ela queria conquistar clientes parceiros. Ou seja, ela criou uma coleção que fosse um preço tranquilo. Se não me engano, era algo entre 200 e 300 reais. Eu sei que não é R$2 ali, mas, enfim, qualquer um de nós poderia juntar e comprar. Para ela poder até presentear alguém que ela quisesse para alguma ação, ou até para as pessoas terem um primeiro contato com o trabalho dela, porque é meio viciante. Você compra uma, quando você vê, você está encomendando outra, uma para sua mãe, para seu pai, dividindo. E a partir disso, ela fez a gente trouxe essa referência para ela de algumas coisas, que é
uma coleção cápsula, que ela viria numa embalagenzinha que fosse um pouquinho mais efêmera do que toda aquela coisa cintosa que ela tinha. E aí o que ela faria? Ela faria uma estação por um período, ela criaria os conceitos baseados em mensagens, amor, paz, enfim, ela criaria um layoutzinho para cada um deles. Ela poderia mostrar o valor do design, porque é uma criação dela, ela demonstraria acessibilidade. Se a pessoa compra uma coisa por R$300, mesmo que a próxima seja 15 mil, ela meio que quebrou ali a barreira do medo. E ela testaria o modelo de negócios dela, tipo, tá dando certo meu negócio? Realmente vale? Porque o que a gente acredita? Como que eu consigo fazer o meu negócio do jeito mais barato, testar, colher os feedbacks para depois fazer valendo, né, a versão final. E aí a Renata precisava ir para a rua, então ela poderia usar essa coleção para fazer networking. Ela precisava ter um elemento surpresa para presentear os clientes. Por exemplo, a cliente comprou uma peça de 15 mil reais para uma amiga, para a mãe, por que ela não pode ganhar uma de 100, né? Ela poderia dar de presente para influentes, que hoje em dia é uma coisa que se utiliza muito, assim. Mas tem até uma efetividade para alguns casos. E poderia fazer parceria com lojas, deixando algumas coisas em algumas lojas que tem a ver com o universo de marca dela, porque antes ela não ia deixar um brinco lá de 10 mil reais numa loja. Então, basicamente, esse foi o produto final. Ele vinha num cardzinho, do Só Faz Sentido Se Fizer Sentir. Ela conseguiu otimizar os custos usando o nylon como forma, né? Então, ele ficava... não aparecia, né, o fio dele, aparecia só como se fosse aquele ponto de luz que antigamente se usava, mas era uma criação da Renata. E aí, o que aconteceu? Antes a Renata postava os projetos 3D dela no Instagram, porque ela acha isso bonito, né? É a formação técnica dela. Mas não tinha vida, então como ela era sensível se ela mostrava um objeto ali frio, que a joia é fria, né? Bom, e aí a gente sugeriu dela sempre contextualizar e toda postagem dela contar a história do porquê ela fez aquilo, porque às vezes, por exemplo, nossa, eu acho isso aqui horrível. Eu não gosto disso aqui não, tô falando a verdade. Mas quando você lê ali faz todo sentido e você pensa, nossa, entendi, é realmente legal, faz sentido. Bom, esse foi um exemplo de uma questão que eu acho que é muito simples, poderia ter sido um amigo de vocês, poderia ter sido vocês, mas como é que a gente pensa, qual é o meu objetivo, o que eu quero ser, né? Porque se eu falasse, Renata, faz aí umas bijuterias, né? Você vai vender adoidado, só que você faz design. Não, eu quero trabalhar com ouro, com gema. Então, assim, não adianta nada, a gente tem que se entender. 2, o que meu cliente quer? Então, a gente viu ali que ela tinha que passar segurança, que ela tinha que passar uma imagem que fosse algo tão legal. Tipo assim, para a Dondoca que ia lá comprar no shopping, era tão legal para ela contar a história da vida dela para fazer uma joia, quanto ir na Vivara comprar, entendeu? Era um momento de mimo também. E como é que ela traduziu isso em algo que fosse viável, né? Tipo, não é todo mundo que vai comprar um brinco de 15 mil, mas se eu fizer algo que seja mais acessível, uma porta de entrada para a pessoa, ela não pode dar um brinde grátis, no caso, que é joia, mas ela pode dar, digamos assim, o grátis do pago dela, né? E aí tem alguns livros que, para esses casos aqui, a gente recomenda. Depois, se vocês quiserem saber sobre o design de serviço, sobre jornada do usuário, algumas coisas um pouquinho mais técnicas, vocês podem escrever para o... Deixa eu ver se... Não tem. Para o contato, @avocadodesign.org, né? Avocado com V, design, escreve designe. Tá, pronto. E aí a gente manda uma bibliografia mais direcionada, assim, eu trabalho com projeto social, eu trabalho com, sei lá, moda, aí a gente tem algo mais direcionado. Mas é isso, eu espero que vocês tomem essa disciplina como uma oportunidade, assim, para refletir um pouco sobre o negócio de vocês antes de sair fazendo, porque hoje em dia se fala muito, né, que fazer é maior do que dizer. Dizer realmente não te leva a nada, mas antes do fazer ali, vem te planejar, fazer, e aí isso com certeza é melhor do que dizer. Mas é porque eu acho que a gente é muito mais assertivo e economiza muito, sabe? Se a gente pensar um pouquinho antes. É isso, meninos, obrigada. E se vocês tiverem interesse em alguma coisa relacionada a avocados, vocês podem escrever lá, que a gente marca alguma coisa mais pessoal, assim, né? A gente pode abrir um pouquinho de perguntas. Vou sentar. Vamos fazer, já que são 4 horas, aproveitar 5 minutos. Eu sou sempre preocupado sobre a disciplina.
o primeiro módulo vai ser competências empreendedoras, não é? Então, o que você acha? Sim, podemos liberar. Só uma pergunta rápida, depois vamos liberar. Qual seria a competência empreendedora principal da Avocado? Vamos ver eles que pensam e você que pensa. Só para introduzir, porque Gente, a parte acadêmica, competência empreendedora é o quê? Ou é só o que a palavra literalmente significa? Competência? Competência é tipo o que a gente faz? Empreendedora. Tá. Não, competência que você tem. Tá. Persistente, é um gênio. Olha, eu acho que todo mundo que é empreendedor tem que ser persistente. Porque, tipo assim, a maioria do erro, as pessoas acham que elas vão empreender e aí do nada elas vão ser milionárias no Vale do Silício. E não é, tá? A gente tem que limpar banheiro. Bastante vezes. Mas, basicamente, é paciência. Eu acho que é você saber pesquisar, se informar, é você saber escutar, principalmente, porque muita gente insistente acaba quebrando a cara depois de um tempo. Eu acho que você tem que escutar os outros, você planejar para fazer as coisas e realmente eu acredito que o esforço e a base teórica importa bastante na hora de ter uma empresa e é o que a gente faz com os nossos clientes. Assim, eu acho que a questão de você se organizar e planejar para depois botar em prática, eu acho bem importante. Claro que tem casos de sucesso que não, mas eu acredito que deve ser muito pequeno em relação a todo mundo que se planejou. Então, pessoal, esse é só um trabalho para você começar a estudar, a ver no mundo as competências empreendedoras, aproveitar da fala, do que saiu como primeiro momento na nossa discussão. A gente vai liberar você daqui a pouco, porque depois uma aula, depois são já 2 horas que está aqui, nesse momento talvez é melhor você ter um pouco de tempo para pensar o que vocês ouviram. Agradecemos a apresentação, apesar que eu tenho um carinho particular, não conhecia você, mas porque ela estudou em Madrid na escola de design. Em Milão, onde eu morava, tinha a escola de design, que agora tem em São Paulo. Mas nós vamos pensar que também existe aqui a área de comunicação, muito importante, e temos a escola de design também. Então, pessoal, se você acha que você quer seguir a nossa palestra, aí tem possibilidade também para vocês aprenderem. Não, mas era só isso, para lembrar que a gente está fazendo esse ciclo de apresentações, palestras, justamente para despertar para você interesse ao empreendedorismo. Então, era isso. A competência empreendedora é um elemento que eles vão aprender agora, que você já conhece, que você já pratica. Né? Eu posso falar só? É que eu acho assim, que a faculdade, a universidade, principalmente no meu caso de comunicação, ela não me preparou para empreender, né? Eu tive essa matéria, calma, eu vou falar só na comunicação. Eu tive essa matéria e tive uma de administração. Mas eu acho que na empresa júnior e na vida, eu aprendi muito mais e hoje em dia eu sei o que eu sei fazer e o que eu não sei eu delego. A gente tem uma empresa, por exemplo, que cuida do nosso financeiro, né? O pensamento financeiro estratégico. Mas eu acho importante para vocês essa matéria, para vocês começarem a ter essa noção de empreendedorismo, porque se a gente não botar em prática, que é o objetivo dessa matéria, a gente não aprende, assim. Eu acho que a gente aprende muito mais com os erros do que na escola, né? Ou os dois juntos, mas que é importante sim a gente se dedicar a essas matérias de empreendedorismo, porque senão lá no futuro tem muita coisa que faz falta, muita mesmo, assim, né? Sei lá, coisas básicas às vezes. Sim, Carla, só um minuto. Ela pegou um ponto muito importante, porque a gente está fazendo essa disciplina com esse formato, com um resultado di apresentare una proposta, perché come farò, a gente por enquanto nós não temos a possibilidade ou não pensamos a uma solução de tipo criar uma disciplina que seja também muito prática. Por enquanto é difícil. Mas
eu acho que se ajuda e que o objetivo é justamente o que está falando di tentar criar uma disciplina que no futuro possa ser muito mais prática e menos teórica. Tá? Então, isso agradeço muito essa fala. Eu não sou um professor teórico, sou muito teórico no sentido que tenho bastante conhecimento, mas trabalhei muito em empresas e conheço o problema. Também eu falei, sou um empreendedor fracassado, não tenho sucesso como você, mas quem sabe daqui a outras tentativas vou conseguir. E agora vamos para perguntas para a nossa palestrante e para a Kerla. Para mim? Gente, se não tiver, não tem problema. Alguém teria alguma curiosidade? Perguntar para Fernanda? Vou pensar que eu fui muito claro. Peraí, só um minutinho. Assim. Quando você está criando um produto, sei lá, como é que esse produto ele chega assim na ideia do slogan, do desenho para chegar naquela marca para aquela pessoa? Bom, basicamente é o que eu falei, eu não acredito tanto em ideias que vêm assim magicamente quando está no banho, né? Eu acho que tudo é fruto de muita pesquisa. Então, basicamente, o que eu apresentei para vocês aqui, eu não inventei nada, isso veio muito da Renata, né? A gente tem uma ferramenta lá que chama Plataforma da Marca, que é quando as pessoas, é um momento que os nossos clientes têm de estarem ali na casa deles, preenchendo o que elas acreditam, como é que elas fazem, como é que é a metodologia delas. E a partir desses insumos, o meu trabalho é muito de organizar e selecionar, né? Então, para quem vai ser o produto? Eu vejo muito porque para quem que ela gostaria de estar criando, né? A gente só checa se existe viabilidade. Mas eu acho que o nosso trabalho dentro do escritório, a gente traduz isso visualmente, mas o que a gente vai fazer é muito fácil criar quando você tem uma base tão rica assim, né? Você já escutou aquela frase várias vezes, você já escutou que sentimento é importante na joia, que a Renata gosta de escutar histórias, que as pessoas compram joias porque representam algum momento importante da vida dela. Então, basicamente, o que você faz, o que a gente chama a primeira parte é observação, né? É escutar, é ver, é registrar, e a segunda parte é uma questão de organização para depois ideação, né? Então, eu nem tenho uma metodologia, porque é como se você botasse um óculos, assim, você enxerga melhor e aí você consegue ver o que você tem que fazer. Então, eu acho que essa parte da pesquisa, ela até é grande no nosso cronograma, mas é porque ela que deixa as coisas claras, assim. A gente usa as ferramentas do design thinking, né? Muitas delas da administração, muitas delas do design. E aí, quando a gente alcança ver o resultado de todas as ferramentas, a gente consegue olhar bem claro o que a gente tem que fazer. Não é um trabalho tão difícil se você realmente se dedica à primeira parte. O Jack Ma, numa entrevista que ele deu, ele estava falando que quando ele foi procurar um nome para a marca dele, para o site dele, o Alibaba, ele estava pensando apenas em um nome que fosse muito conhecido, além da China, que fosse fácil de falar. Então ele passou no lugar e perguntou para uma garçonete se ela conhecia aquele nome Alibaba, que ele tinha ouvido falar. E ela conhecia nos Estados Unidos, ele passou na Europa. Uma outra pessoa conhecia e ele definiu isso como a marca dele. No seu caso aqui, o que você mostrou pra gente, achar essa marca é muito mais do que isso. É tipo, fazer uma pesquisa muito mais profunda. O que é que faz com que a gente possa saber, assim, se num negócio a gente simplesmente pode criar nossa marca achando isso é o melhor, assim, como seguindo o exemplo do Jack Ma, ou se a gente precisa mesmo recorrer à empresa para fazer toda uma pesquisa desse jeito, para poder confeccionar essa marca. Tá, então vamos lá, o que eu acredito, né? Mais uma vez estou dando minha visão da minha experiência. Mas uma marca, quando eu falo que é um processo técnico, naming, é porque ele envolve aspectos legais. Por exemplo, quando a gente faz naming lá, a gente tem as listas e as explicações de porquê dos nomes, mas eles são fundados por advogados que veem registro de marca se aqueles nomes são viáveis, eles fazem um laudo técnico.
E a gente só trabalha com nomes que sejam realmente viáveis. Por quê? Já pensou se eu desenho uma marca para o cara, tá lá há 15 anos, e aí, como já aconteceu, tá, gente? É bem normal. Ou eu tenho minha empresa há 25 anos, tira sua marca, e você já tá há 15 anos no mercado e você tem que tirar. Ou então a empresa fala, eu já tenho essa marca, eu te vendo por 1 milhão, você quer? E você não tem dinheiro, você tem que mudar a sua marca. Então a gente se responsabiliza, e é muito técnico isso, porque para a gente dar qualquer sugestão criativa, a gente tem que ter muita certeza legal do que a gente está fazendo. Isso é um aspecto difícil, porque você pode criar o nome mais legal do mundo e você não poder registrar aquilo, ou se você não for registrar, daqui a 5 anos dá um problema e aí você perde toda a construção de marca, porque a marca é dinheiro também, né? Então, assim, você está jogando dinheiro no lixo, ou então você vai ter que se defender judicialmente, ou você vai ter que comprar. Então tem esse sentido, eu acho interessante. Se você está pensando em abrir uma franquia, ou uma coisa que é uma patente, ou você inventou um produto que é único, eu acho muito interessante você trabalhar com outra empresa. Qualquer pessoa pode fazer o registro, custa, sei lá, 200, 400 reais, mas não é fácil assim como eu estou falando. Então, se eu fosse abrir uma empresa agora, eu separaria um dinheiro para ter um profissional fazendo isso por mim. Em relação ao nome, se ele é criativo, se ele vai pegar, o primeiro slide que eu ponho lá quando a gente... O que acontece? Naming é uma coisa complicada, porque a pessoa ela acha que tudo na vida dela vai ser comunicado no nome, né? Todo mundo chega lá e fala assim, eu quero um nome muito massa, um nome tipo a Apple. E aí eu já fico, ai meu Deus. Porque o meu primeiro slide você não vai se apaixonar pelo seu nome de cara. O seu nome, ele não vai ser magnífico, você não vai chorar quando você vê ele aqui na nossa apresentação. Por quê? O nome, ele é uma construção. Provavelmente, se esse cara não fosse Alibaba, fosse Banana, estaria igual. Por quê? Ela é a marca, ela nasce fraca, ela é tipo um bebezinho. Ela nasce muito fraca. Então, o que faz o Alibaba ser o Alibaba? É a forma que ele construiu a plataforma, é o alcance que ele tem, o fato que ele vende, é preço que ele se posiciona, né? É o fato que os produtos são muito baratos. Então, se fosse Apple, Alibaba, Banana, Chulé, tanto faz. Isso estaria ainda dando resultado. Obviamente que existem regras básicas. Por exemplo, é um nome que é sonoro, né? Ou então a gente pode subverter essa questão. Por isso que é importante a base e a pesquisa. Por exemplo, Häagen-Dazs. Você sabe escrever Häagen-Dazs? Eu não sei. Mas qual foi o objetivo? Häagen-Dazs não significa nada, não tem significado. Foi tipo, a gente precisa de um nome que lembre algo nórdico, que as pessoas achem que é uma empresa de fora, que lembre frio, e aí bora botar Häagen-Dazs. Escreve difícil, parece sofisticado. Então o motivo foi visualmente estético do nome, não foi o significado da palavra. Então é muito importante alinhar quem é o meu público, o que eu quero comunicar para aí sim criar. Alibaba, por exemplo, é uma coisa, assim, tem essa história, mas Alibaba e os 40 ladrões, é uma coisa meio de você pegar, você roubar, essa questão meio, talvez Robin Hood, de ter uma coisa para os pobres, e daí o preço eu não sei, mas ela tem um significado por trás da palavra Alibaba, né? É irreverente você ser um ladrão, você botar o nome de um ladrão na sua marca. Tem algo relacionado com valor, com produto, né? Então, assim, essa é uma história, e muitas empresas constroem suas histórias em storytelling, né? Fui redundante, mas muitas empresas têm storytelling, tipo sucos do bem, ao suco da laranjinha, da fazenda, que vai fazer bem para você. E, assim, são histórias. Então, eu acredito que, como CEO, as pessoas falam coisas, mas as coisas são pensadas. E provavelmente isso aconteceu mesmo, dele perguntar se o nome era sonoro. Mas a marca Alibaba, se eu abrisse uma sorveteria Alibaba, independente se ela fosse falada no mundo inteiro, ou se eu abrisse um site, provavelmente ele não seria o Alibaba desse cara. Porque a marca, ela é uma construção, né? E eu sempre falo, olha, o processo de name, ele é frustrante porque você vai se comparar com a Apple, mas quantos anos a Apple está no mercado, que tipo de produto que ela faz, qual é o alcance dela. Então, se ela se chamasse, igual eu falei, chulé, tanto faz, você compraria o iChulé, com certeza. Então, é muito mais a questão de você pensar estrategicamente como você vai construir do que a palavrinha em si. Obviamente que tem regras de sonoridade, de ortografia e tudo mais, tem base linguística. Mas eu acredito muito na construção da marca e não só do nome, ou só da cor, ou só da letra, ou só do slogan. Eu acho que tudo tem que fazer sentido, aí sim pega. Boa tarde. Você falou muito na palestra sobre a personificação da marca, digamos assim, você criar uma espécie de pessoa e não uma marca, na verdade. Você, por exemplo, botou a história da Renata Barros, não é isso?
Então a marca Renata Barros, ela é a pessoa Renata Barros, que, digamos assim, é a pessoa que gosta de ouvir histórias, que é a pessoa que faz anel pensando nos outros, que faz anéis únicos, pensando em histórias únicas de vida. Então, assim, é muito interessante que... E você também disse, eu acho que até no início, que era muito importante, assim, de extrema importância que você não focasse no produto, mas você, digamos assim, o seu produto fosse uma pessoa, uma espécie de, digamos assim... Um valor atrelado, né? Não exatamente. só o produto. Tem uma série de valores atrelados a isso, tem uma série de sentimentos atrelados a isso. E agora, respondendo a pergunta da pessoa que perguntou, você disse que também a marca ela precisa de uma história, ela precisa de ter uma história dentro do mercado. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse negócio de personificação da marca e digamos assim, porque a marca, na verdade, é um produto, mas produtos não são pessoas. E produtos são ideias de pessoas e concepções de pessoas e um trabalho de pessoas. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Tá. É aquilo que eu te falei um pouco até da nossa geração, da gente sempre comprar propósito e não produtos, né? Então, hoje em dia, eu acredito que até quando você vai comprar a coisa mais básica do mundo, tipo um shampoo, você vai ter ali entre escolher o shampoo que é um shampoo natural, que é o shampoo que é low pool, que não tem produtos, que é o shampoo mais barato, ou que é o shampoo assinado pela Adriane Galisteu, né? Então, assim, quando a gente está consumindo, a gente sempre está tomando uma decisão racional, tipo, preciso comprar um shampoo, e uma decisão emocional. Então, óbvio que não adianta você vender o pão de queijo que tem gostinho de Minas e quando você comer você vai se sentir lá, se o seu pão de queijo não tem uma receita mineira. Então, é muito importante você estar atento ao material, sim. Mas a história que você conta é o que faz as pessoas se conectarem com você, né? Então, assim, eu não consigo pensar em uma marca que eu consuma que seja por um motivo aleatório, nem que seja assim um motivo. Eu não tenho dinheiro, por isso eu consumi nisso. Até quando a gente vai abastecer o carro, tem alguns postos que a gente evita inconscientemente mesmo, assim, sei lá, a cor te incomoda, o lugar que você vai parar o carro te incomoda. Então, quando a gente fala de personificar a marca, é muito entender como que essa marca se comportaria, porque a gente está lidando, nós somos pessoas, né? Então, assim, por menos humana que a marca seja, por exemplo, eu tenho uma marca, eu sou um advogado, eu vou escrever um e-mail. Existe uma diferença entre o escritório X e o escritório Y. O escritório X, ele é um escritório que ele vende luxo, a casa dele lá, que ele recebe os clientes, é super luxuosa. Então, com certeza, ele vai ter um jeito de se comunicar, ele vai ter mensagens, ele vai vestir uma roupa, a recepcionista vai ser de um jeito, comparado com outro que trabalha com crime de colarinho branco, que são pessoas ali que estão indo em formato sigiloso e ele está vendendo algo tipo segurança e ser discreto. Então, assim, eu acho muito difícil a gente comprar um produto só pelo produto em si. Eu acho que o produto é um dos elementos, tipo o serviço, o produto, o espaço que você está vendendo, mas a entrega emocional que você faz, eu acho que é o que vai fazer você ser diferente mesmo. Porque você pode ser uma empresa genérica e viver. Por exemplo, na W3 não tem restaurante, eu abro um self-service bem meia boca lá, as pessoas não têm onde comer, é barato, elas vão comer. Você pode morrer de ganhar dinheiro fazendo isso, igual tem milhões de self-services lá que são assim. Mas você pega e abre um self-service que é lá, que te faz sentir em casa quando você come, o tipo, sei lá, o prato são pratos caseiros, o jeito que o garçom te atende é legal, é bonitinha a mesa, você nunca vai dar preferência ao genérico. Então, essa diferenciação por preço, se você não se preocupar com o seu DNA, eu acho que é uma receita para o fracasso, na minha opinião. Você fica muito frágil, assim, qualquer coisa que acontecer te abala. Se seu produto for ruim, abala.
Então, assim, até um motivo. Quem usa um tipo de telefone, um Samsung, talvez nunca usaria um iPhone. Quem usa o iPhone, talvez nunca usaria um Samsung. Mas é porque ela está comprando outras coisas ali, que não só, talvez facilidade, talvez bateria, talvez seja uma necessidade, talvez seja porque eu, sei lá, não me sinto bem com essa tecnologia mais avançada, sei lá, tipo os nossos pais, né? Esse computador me incomoda, o jeito que ele é. Mas eu acho que sim, que é importante você ter uma história por trás da sua marca, tanto que é o que eu faço com os meus clientes. Senão eles só abriam os lugares. Oi, tudo bom? Meu nome é Rebeca. Eu sou consultora de marketing numa empresa de engenharia, na Concreta. E eu acho muito legal essa parte de marketing, de valorizar a marca. E eu achei muito interessante o projeto porque ele é personalizado. E uma coisa que a gente tem muito problema é tempo e equipe. Então, eu queria saber mais. Quanto tempo demora um projeto? A sua equipe é muito grande? Tá. Uma coisa que a gente não faz no Avocado, gente, é tipo, vou abrir um restaurante em um mês, vai ser o Palácio de Versalhes, vou te pagar 500 mil reais, topa. Não faz parte do meu NA, eu não topo. Por quê? A gente estaria atropelando os processos e a gente faz um trabalho que é uma responsabilidade. Você se posicionar e contar uma história de uma empresa, você está tomando uma decisão e tomando um foco, né? Então, basicamente, um processo no Avocado, o mínimo de tempo que ele ficaria lá, que eu considero para fazer uma marca e identidade visual, isso eu não estou falando de design de serviço, que é você pensar em tudo da empresa, como é que ela faria. Mas uma marca e identidade visual demora em torno de 3 meses. A gente sempre passa o primeiro mês pesquisando, o segundo e o terceiro na parte gráfica, o terceiro em produção. Mais ou menos isso. Por quê? Eu acredito que pelo menos uma semana para você usar cada ferramenta. Por exemplo, eu vou entrevistar, no mínimo uma semana se você tiver um cliente só, né? Você não vai passar, acordar de manhã entrevistando e dormir entrevistando. Então, as nossas equipes, cada projeto tem mais ou menos entre 2, dependendo da complexidade, não, tem entre 3 e 4 pessoas. Por quê? Não é uma questão de que 2 pessoas não conseguiriam, mas 2 pessoas tendo um olhar sobre uma empresa, direcionando ela, eu acho muita responsabilidade, eu acho que fica muito fechado, sendo que às vezes as pessoas têm os preconceitos e tendem a ir naquela direção. Então, eu acredito, quanto maior a equipe, claro que no nível que tenha foco, 3, 4, a gente consegue tomar decisões mais conscientes. Mas existem clientes que passam 3, existem clientes que passam 6, existem clientes que passam 1 ano. E as empresas com perfil como o nosso, elas tendem a ficar mais tempo com os clientes, porque a gente acaba entrando em algo mais profundo. Agora, assim, para um trabalho de marketing, por isso até que eu não gostava do modelo das agências. Eu acho impossível você, por mais recurso e dinheiro que você tenha, a ideia vem dos criativos e do planejamento. Você pensar numa estratégia que seja de fato efetiva em, tipo, 1 semana, 2 semanas, né? Eu acho duvidoso, sim. Mas eu sei que o mercado não é assim. Aí você tem que selecionar seus clientes. A gente recusa muito cliente legal mesmo, porque ele vai abrir daqui a 2 dias. A gente não pare uma marca, assim.